Olá pessoal, hoje vamos fazer a apresentação do nosso trabalho da disciplina de Fenômenos Elétricos, Magnéticos e Osciladores, do professor Lucas Silvestre. O grupo é composto por Bruno Videnier, Vinícius Muniz, Lucas Gabriel e por mim, Gabriel Clemente. O tema do nosso grupo é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, utilizando como foco o método de gaiola de Faraday. Vamos fazer toda a abordagem do tema, como um resumo total, como a sua aplicação e algumas curiosidades abordadas tanto na prática quanto na teoria. Então, pessoal, o nosso tema é sobre a SPDA, nosso Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Vamos fazer um foco sobre a gaiola de Faraday, que é um dos métodos utilizados para essa aplicação. Então, primeiramente, antes de comentar sobre o SPDA, vamos entender então o que é uma descarga atmosférica, que é o método que a gente aplica o SPDA para que a gente possa evitar essa descarga vá para locais indesejados. Então, a descarga atmosférica é um fenômeno da natureza imprevisível e aleatório, tanto na sua intensidade quanto em relação à sua duração em seus efeitos destruidores que podem ocasionar. A medida de proteção para que os fenômenos recebem o nome de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, ou o apelido que nós usamos, é SPDA. A gente tem um objetivo com essa implementação do trabalho e do projeto, que é a utilização do SPDA para a proteção contra essas descargas inesperadas, que tem um objetivo principal de evitar a incidência direta dos raios na estrutura a ser protegida, através da constituição de pontos preferenciais de incidências para as descargas eventualmente atingem a estrutura na ausência do sistema. O SPDA, além de captar a descarga atmosférica, deve direcionar o fluxo da corrente associada diretamente para o solo, seguindo percursos definidos, constituídos pelos condutores do sistema de proteção. Assim, a corrente fica de uma forma bem mais equilibrada, que a gente pode evitar a ida para essa corrente para locais indesejados, como, por exemplo, alguma superfície metálica, que a gente não está esperando que ela venha para aquele local, e que a gente possa proteger tanto os nossos equipamentos, quanto principalmente a vida das pessoas em si, que estão dentro do local onde o SPDA foi instalado ou está implementado. Quais as funções de uma SPDA? Bom, o SPDA tem duas funções distintas. A preventiva, no qual se neutraliza a eletricidade das nuvens situadas acima das edificações, não se concretizando a formação dos raios. E corretiva, no qual o SPDA deve ser colocado no ponto mais alto da edificação a ser protegida, e oferecer uma impedância mais baixa à passagem de corrente elétrica do raio. Se a nuvem for de intensidade suficiente para criar uma descarga atmosférica, irá preferir o caminho através da SPDA. Métodos de dimensionamento. Os métodos a serem utilizados no dimensionamento da rede SPDA são: dimensionamento do projeto de SPDA através do método de Franklin, dimensionamento do projeto de SPDA através do método eletrogeométrico e dimensionamento do projeto de SPDA através do método das malhas, ou popularmente conhecido como gaiola de Faraday, onde a gente vai abordar a seguir. Método de malhas. Como funciona? O método de proteção por para-raios tipo gaiola de Faraday consiste em instalar um sistema de captores formado por condutores horizontais interligados em forma de malha, formando assim uma rede modular de condutores envolvendo todos os lados do volume a proteger, criando assim uma espécie de gaiola. Graças a essa disposição, temos um campo elétrico nulo em seu interior, pois as cargas se distribuem de forma homogênea na parte mais externa da superfície condutora. De onde surgiu a gaiola de Faraday? A gaiola de Faraday surgiu no ano de 1930, a partir de um experimento realizado pelo físico inglês Michael Faraday. Esta gaiola é uma forma de impedir a entrada de campo elétrico e campo magnético no interior da superfície e estruturas condutoras. Faraday descobriu que o campo elétrico, quando aplicado a uma superfície ou estrutura com extremidades condutoras, faz com que a superfície produza cargas elétricas opostas ao campo elétrico, ou seja, essas cargas opostas cancelam o campo elétrico externo, criando, assim, uma barreira que impede a entrada do campo elétrico no interior da superfície. Blindagem eletrostática. A gaiola de Faraday consiste em um fenômeno muito utilizado nos dias atuais para proteger equipamentos que não podem ser submetidos a influências elétricas externas, como é o caso de aparelhos eletrônicos, como por exemplo televisões e rádios, que possuem suas superfícies eletrônicas envolvidas por uma superfície metálica,
de modo a evitar a interferência de campos elétricos e magnéticos externos, o que poderia levar ao mau funcionamento de seus componentes. É também graças à blindagem eletrostáticas que, se um carro for atingido por um raio, as pessoas em seu interior não sofrerão nenhum dano, pois possuem de maneira simplificada uma esfera de metal condutor na lataria do veículo sobre um material isolante, os pneus. É possível estar em segurança na ocorrência de acidentes com a rede elétrica, por exemplo. Nessas situações, é necessário que os ocupantes permaneçam dentro do veículo até o desligamento da eletricidade, pois ao saírem da blindagem eletrostática, o ocupante receberá uma forte descarga elétrica. Este mesmo conceito, aplicado aos aviões, permite as viagens na ocorrência de raios, pois a superfície metálica do avião funcionará de maneira que seu interior não possua nenhuma carga elétrica. Para compreender melhor a blindagem eletrostática, precisamos compreender os seus princípios. A eletrostática é a parte da física que estuda fenômenos associados às cargas elétricas em repouso. Ela é regida pelos seguintes princípios. Princípio da conservação da carga elétrica. A somatória da carga elétrica de um sistema eletricamente isolado é constante. Quantização da carga elétrica. De acordo com esse princípio, a carga elétrica é quantizada, ou seja, sempre um múltiplo do valor da carga elétrica elementar. A carga elétrica de um corpo é dada pela equação Q é igual a N vezes E, sendo Q a carga elétrica total de um corpo, N o número de elétrons perdidos ou recebidos e E a carga elementar. Princípio da atração e repulsão das cargas elétricas são as cargas elétricas de mesmo sinal repelem-se e cargas de sinais contrários atraem-se. Portanto, a gaiola de Faraday é uma barreira de proteção contra campos elétricos e magnéticos indesejados, fazendo com que a utilização de SPDAs seja muito importante para a proteção de pessoas e patrimônio material, assim como vários outros aparelhos que estão no nosso cotidiano, como discos rígidos, os HDs, fontes de tensão, forno micro-ondas e roupas de proteção. Nesse experimento, o intuito era demonstrar a blindagem eletrostática, certo? Como demonstrado aqui, ao envolvermos a caixa com papel alumínio e colocarmos o celular com o rádio ligado, demonstramos que com o celular dentro da caixa, o sinal de rádio ele é bloqueado